Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Tríplice Idiomas. Tríplice Idiomas é uma escola de inglês, espanhol e português como língua estrangeira. E nessa série de vídeos nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre obras literárias, sobre obras que são muito importantes nessas três línguas: inglês, espanhol e português. Meu nome é Vinícius Duenhas, eu sou professor e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre O Primo Basílio, uma obra escrita em 1878 pelo escritor português Eça de Queiroz. Bom, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o contexto em que essa obra foi escrita, sobre a obra em si e os seus signos, porém eu vou começar dando uma breve introdução sobre a história do autor. Bom, Eça de Queiroz foi um escritor lusófono, como eu disse para vocês, né? Ele nasceu lá em Portugal e ele tinha algumas profissões. Ele não era só escritor, ele também era advogado e principalmente cônsul. Sim, ele era cônsul de Portugal. Para quem não sabe, cônsul é a figura principal de um consulado, né? Que representa o país dele, no caso Portugal, em diferentes países. E por que isso foi tão importante no processo de escrita do Eça de Queiroz? Ele conseguiu conhecer o mundo, ele conseguiu ver diferentes formas literárias que estavam surgindo em outros países da Europa, África, e o mais legal, ele teve contato com outras culturas. E tudo isso influenciou Eça de Queiroz na hora de escrever O Primo Basílio, né? O Primo Basílio é a obra que inaugura o realismo português. É óbvio que na Europa toda já estava tendo um movimento, né, antirromântico, porque para quem não sabe, o romantismo era a classe literária que presidiu, né, o realismo na Europa nessa época. E o que é o mais legal? O realismo, ele vem para quebrar não só os temas que o romantismo trabalhava, não só as relações sociais que o romantismo trazia, mas também a forma de escrever. O realismo começou a trazer a prosa, né? A escrita de uma forma mais fluida e também mais popular para a literatura. Porque o romantismo, né, e as classes literárias que precediam o romantismo traziam o poema como principal forma de expressão escrita. E como a gente pode falar dessa obra de expressão escrita, né? A gente consegue ver traços, por exemplo, quando um patrão fala com um criado, quando dois apaixonados de diferentes classes sociais conversam, isso começa a ser expressado na escrita. Não só o poema, né, não existe mais, mas também a incorporação de gírias. Começam a incorporar diferentes tipos de vocabulário. E o mais legal é quando você lê uma pessoa que era nobre dentro da história, né, uma pessoa com mais títulos nobiliárquicos, por exemplo. Quando essa pessoa está falando, né, quando está tendo um diálogo entre essa classe social, os adjetivos, as construções das frases, tudo que engloba essa perspectiva da escrita, né, na literatura, vem com um tipo de vocabulário, vem com um tipo de adjetivo. E quando são os subalternos, né, ali da época, os serviçais, as amas de companhia estão falando, isso é diferente. Os vocabulários, né, os adjetivos, tudo é feito, até mesmo as abreviações são feitas de uma forma diferente, o que enriqueceu a literatura. E realmente foi um marco, porque a partir dali muito foi mudado na forma da literatura, né? E também é muito legal a gente pensar que o vestibular brasileiro adora Eça de Queiroz, né? Vira e mexe aparece uma obra de Eça de Queiroz, e quem já estudou para o vestibular alguns anos atrás, com certeza esse nome, né? Primo Basílio, Eça de Queiroz,
acende uma lampadinha e fala, opa, já ouvi falar sobre esse cara, né? Então, o realismo, né, voltando um pouquinho, ele valoriza as relações cotidianas. O que acontece na feira, o que acontece nas ruas, o que acontece até mesmo dentro das casas, mas que são levados para as ruas em forma de bochicho, em forma de fofoca. Então, como realmente a sociedade ela é construída, como a sociedade é alimentada por isso, né? E ele pretende, o Eça de Queiroz, no início desse realismo português, expor os fatos como eles são, sem idealizar nada, porque o romantismo idealizava tudo. Era o amor ideal, eram as relações familiares ideais, era o trabalho ideal, e cá entre nós, isso meio que não existe, né? Nem naquela época existia, então é realmente muito legal como o realismo ele vem para realmente quebrar não só a forma escrita, mas também a forma de se relacionar com o público que lia, né? Porque quando a gente fala de um vocabulário mais acessível, quando a gente fala de uma forma mais entendível, a gente começa uma democratização. Para quem esses autores estavam escrevendo os livros, né? É óbvio que no século XIX a população analfabeta era enorme, a cultura oral, né, entre as classes mais baixas da sociedade, menos, como eu posso dizer, menos privilegiadas, era muito existente, né, ainda a forma oral de passagem de conhecimento, de passagem de informação. Porém, o realismo ele vem começando pelo menos a democratizar a literatura para a população portuguesa, que é realmente muito incrível, né? E então ele é escrito majoritariamente em prosa, né? Que é essa forma não poética de se escrever, e ele vai então contrastar completamente com o romantismo, que escrevia em poesia. Bom, o livro, como eu disse para vocês, não só o livro, mas o realismo, ele vai deflagrar os comportamentos da sociedade burguesa europeia do século XIX. Então ele vem colocar o preto no branco e dizer, é assim que a sociedade é assim que a sociedade funciona sem máscaras, porque era tudo uma grande idealização, era tudo uma forma que era muito irreal, né? Esse amor que é visceral. Obviamente, os personagens realistas também amam, também são viscerais aos seus modos, porém os temas são outros. Não é só o amor, a idealização, a realização divina, né? Existem outros temas que vêm para a conversa, que vêm para o diálogo, e isso deixa o realismo muito potente na sua escrita, né? E apesar, assim, de deflagrar inúmeras características da sociedade burguesa do século XIX na Europa, o principal cerne do Primo Basílio é falar sobre um triângulo amoroso, tá? Então, esse triângulo amoroso acontece entre um primo, obviamente, o Primo Basílio, uma prima e o seu marido, né? O marido dessa prima. Então, acontecem muitos quiproquós, acontecem muitos desentendimentos, né? Um vai viajar, um viaja para estudar na capital e ela acaba se apaixonando por outro, mas aí depois ele volta e esse amor ressurge. Então, o principal cerne dessa história vai ser essa história de amor entre esses três personagens, né? E como as situações se desdobram a partir dessas relações amorosas. E o que é o mais legal desse livro, que eu acho que é um grande trunfo do Eça de Queiroz quando ele escreve, é que esses personagens se comunicam muitas vezes por cartas. E isso é realmente muito legal,
Por quê? Vocês começam a ver, né, quando você está lendo o livro, que existem cartas de amor, cartas de revolta, cartas de ódio, e como é possível observar a linguagem dessas cartas, como vai mudando a relação dos personagens através da escrita. Né? É um livro quase metalinguístico, porque ele fala um pouco até, ele é analisado a partir do modo de escrever, né? Então ele é um livro escrito que fala sobre a escrita e como os personagens principalmente se comunicam na forma escrita. E o que é muito legal, quando o personagem Basílio recebe as cartas da sua amada, né, da sua prima Luísa, ele lê. Então, as cartas da Luísa sempre são lidas pelo Basílio e as cartas do Basílio sempre pela Luísa. O que é legal? É a leitura da carta que vai se expressando a partir da visão do personagem, né, daquele encontro amoroso. Hoje a gente tem, né, as mídias sociais, o WhatsApp, e a gente lê ali no WhatsApp e a gente até muitas vezes interpreta o tom da pessoa. E imagina que interessante, todas as situações que se dão nesse livro a partir da leitura e interpretação dos tons que estão através dessa escrita. Então isso é realmente muito, muito importante para a literatura mundial, né? Europeia, principalmente quando esse livro foi escrito. Ele traz, né, o meio de comunicação através das cartas, seu principal foco comunicativo da história. E é muito interessante. E eu não sei se vocês lembram uma música da Marisa Monte, que é o Amor, I Love You. Vocês já escutaram? Amor, I Love You. Lembram dessa música? Então, essa música, no meio dela, pausa o vídeo, escuta essa música e volta aqui no vídeo depois. Ou se puder, continua assistindo o vídeo e coloca essa música. Pessoal, no meio dessa música, uma música sobre o ápice do amor, tem uma passagem do Primo Basílio. Sabe aquela parte no meio da música da Marisa Monte, onde é declamado um texto em prosa que todo mundo ama esse texto? Já vi em várias festas de casamento tocar, já vi várias rádios colocam essa música e dão ênfase nessa parte, porque é realmente uma parte que o amor está na sua potência máxima, e eu queria contar que essa parte é do Primo Basílio. A Marisa Monte, né, ou melhor, o compositor, né, quando eles estavam compondo essa música, eles retiraram a parte mais sublime, o parágrafo mais sublime do texto, o Primo Basílio, para exaltar o amor presente na música da Marisa Monte. E eu queria ler essa partezinha para vocês, porque eu particularmente amo essa parte. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades e o seu orgulho dilatava seu calor amoroso que saía delas como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria em um luxo radioso de sensações. Gente, é muito linda essa passagem. E essa passagem, né, é quando a Luísa acabou de ler uma carta do Basílio, né, do primo dela, do Primo Basílio, e ela sente o auge do amor dentro do coração dela. E vejam, quando os poetas românticos, quando os escritores românticos, né, falavam sobre o amor, quando eles falavam com certeza desses temas, eles iriam rimar. Eles iam colocar rimas, eles iam fazer que o espírito as emoções dessa personagem se elevassem a uma potência poética. E não, no Primo Basílio, no realismo, essa é como se trazendo a terra, fala da pele, fala das entranhas, fala do calor da água quando toca no seu corpo durante o banho. Então são coisas reais, né? Ele não fala de anjos soando trombetas ou de campos que verdejam, não tem.
essa idealização do amor. O amor, ele é sentido na pele, ele é sentido como a água quente que toca a sua pele, ele é sentido como um arrepio quando você sente frio. Então o amor, ele é quente, o amor, ele é dilatado, né? É uma sensação que sai do seu corpo. Então é muito legal, ele traz coisas reais que acontecem no nosso corpo e descrevem para a gente realmente saber como essa personagem estava se sentindo e, melhor, se identificar com essa personagem. Na poesia existe um distanciamento, no romantismo existe um distanciamento entre o leitor e o personagem. Já no realismo, eles estão conectados. É como se o leitor pudesse se identificar realmente, olha, realismo realmente, com o que está acontecendo na história. A descrição é real, a descrição ela é corporificada, está no corpo o que está sendo escrito. E isso deixa a obra cada vez mais interessante. Bom, outra coisa que é muito legal, existem muitos adjetivos, né? Quando ele vai ler, quando você vai ler, desculpa, o Primo Basílio, você vai ver que tem muitos adjetivos, né? E também muitos advérbios. As ações, elas são muito descritas, elas são com riqueza de detalhes para você realmente sentir na pele e entender como o personagem está se sentindo. Não existe o dito pelo não dito, não existe a interpretação do que o autor quis dizer. Não, o autor quis dizer isso. E é muito legal a forma com que isso é trazido nas obras realistas, e o Primo Basílio, ele inaugura, né? E outro fato também é que geralmente todos esses textos realistas, eles têm um narrador que está ali no meio da sociedade, um narrador que poderia ser eu, poderia ser você, alguém que está vendo essas histórias acontecerem, poderia ser um criado também, e é um narrador que ele conhece todos os personagens, ele sabe como os personagens estão se sentindo, ele sabe o que vai acontecer. Então esse narrador, ele vem como um deflagrador social do que está acontecendo. Ele muitas vezes critica o que o personagem vai sentir. Ele sabe os sonhos mais profundos de cada personagem, e isso é realmente muito legal, é muito importante, e a obra fica cada vez mais viva, porque a gente vai se relacionando com o narrador, com os personagens, e isso é muito legal. E para começar a encerrar um pouco, nossa, poderia passar horas falando sobre o realismo. Gostaria de trazer mais obras do realismo. A ideia é que vocês entrem em contato aqui com diferentes autores, escritores de diferentes idiomas, né, dos 3 idiomas que nós trabalhamos. Mas uma coisa muito legal é que existem adaptações de obras de cinema, de série brasileiras para a obra Primo Basílio, né? Existe um filme e uma minissérie com atores famosérrimos, globais, grandes atores. São filmes, esse filme e a minissérie são antigos, assim, né? Mas são muito legais, porque eles são muito fiéis à obra, e isso é realmente muito legal. Bom, encerramos por aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham amado. Não deixem de curtir, compartilhar e principalmente comentar aqui no vídeo. Assinem o nosso canal, ativem o sininho para que vocês possam entrar em contato com todos os vídeos que nós vamos subir. E é isso. Eu sou o professor Vinícius do Tríplice Idiomas, e esse foi o primeiro episódio do nosso canal. Tchau!